Olá a todos, bem-vindos ao canal AstroNews. Meu nome é Cristóvão Jacques e hoje aqui eu vou colocar à disposição a terceira aula do curso de astrometria que foi ministrado em último novembro para os membros aqui do canal e membros do Apoia-se. Bem, se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, eu sugiro que você assista porque ela contém conceitos básicos aí de astrofotografia e também conceitos básicos de astrometria que são fundamentais para você entender o processo de agora em diante. Nessa aula de hoje, a gente vai mostrar como fazer as medidas astrométricas a partir do software chamado Astrométrica, ok? Então, se você não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você volte e veja as duas primeiras aulas antes de seguir nessa terceira aula, ok? Olá pessoal, boa noite. Vamos começando aqui a nossa terceira aula do curso de astrometria. Boa noite a todos e hoje nós vamos começar a mexer com o Astrométrica. Bem, então vamos começando aqui usando o Astrométrica, né? Hoje nós vamos começar a ver como configurar o Astrométrica e eu vou também dar umas dicas aí que vocês às vezes demorariam algum tempo para perceber algumas coisas, né? Porque tem que usar o software para vocês aprenderem, né? Mas eu vou ensinar aqui as configurações mais básicas, né? E essenciais para fazer o Astrométrica funcionar com os arquivos que eu vou dar, né, para vocês aí, para vocês experimentarem usando, fazer a mesma coisa, vão usar o mesmo arquivo de configuração, usar os mesmos arquivos FITS que eu vou fornecer aqui, né, para vocês acostumarem primeiro com o Astrométrica, com algo que vocês têm certeza que funciona, né? E para vocês dar um pulo aí para usar a configuração de vocês, aí vocês vão ter que se virar, né? Mas obviamente eu vou ensinar como aqui também, esse se virar, para vocês também configurarem. O Astrométrica, como eu falei, é um programa menos desenvolvido que o Type, ele é menos automático e ele necessita de uma configuração inicial maior para poder usá-lo corretamente, tá? Ver se eu só ligo aqui no... Bem, então vamos lá, configurando a astrométrica. Essas aulas que eu estou dando aqui, gente, são basicamente um tutorial no vídeo, né? Porque passo a passo também tem um manual aí da astrométrica que vocês podem ler. Inclusive tem arquivos que a astrométrica envia, né? Quando ele... para você configurar, então dá para vocês se virarem também. Mas vamos usar aqui o seguinte. Vamos lá, chamar o Astrométrica. Então, vou dar 2 cliques aqui no Astrométrica. Ele vai me apresentar essa tela aqui, porque quando eu tenho a licença, essa tela aqui não aparece. Então, aqui te dá um alerta aí de falta 93 dias para acabar a avaliação aí do Astrométrica. Então, você clica em Continue. E aqui é um passo muito importante, gente. Quando vocês entrarem, ele vai demorar esse tanto aqui, ó, que está fazendo essa leitura aqui, ele está fazendo a leitura daquele MPC Orb. Se ele não demorar para fazer isso aqui, é porque tem algo errado, ou seja, possivelmente, eu vou mostrar aqui o diretório onde você mandou configurar, buscar o MPC Orb, ele está errado, tá? Então, vamos clicar aqui. E aí eu tenho a tela completa do Astrométrica, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui a tela com ela toda aqui para vocês verem aqui. Então aqui, ó. Aqui eu estou acompanhando aqui, então
Não tem problema não, que eu vou acompanhar. Então, aqui aparece a tela, quando eu clico no astrométrica, né, aparece essa tela aqui de avaliação da astrométrica, eu dou continue, e aqui vai carregar o MPC Orb, e ele tem que demorar alguns segundos, né, para carregar. Se ele carregar rápido aí, é porque tem alguma coisa errada, ou seja, possivelmente é o diretório onde você configurou para ler o MPC Orb está errado, tá? Então, está lendo aí, e aí ele chega no final da leitura do MPC Orb, pronto, leu. Eu vou maximizar aqui para ficar mais legal aqui, tá? Bem, durante essa semana, eu vou mandar aqui alguns arquivos para vocês, né? Primeiro, eu vou mandar só 2, eu não quero confusão, mandar mais arquivos para não fazer confusão com vocês, né? Então, vou mandar 2 arquivos. Esses arquivos são esse aqui, ó. Um chamado Apophis, que contém aqui várias imagens que eu fiz do Apophis, se não me engano, em fevereiro ou março, não estou lembrado, deste ano, lá no telescópio da Austrália, e aqui em cima, um arquivinho chamado Q62-T30.cfg, que é um arquivo de configuração para essas imagens aqui. Então, eu vou mandar só, nesse início aqui, eu só vou mandar esses arquivos aqui para vocês treinarem só com ele aqui, para que fique bem sedimentado para vocês. Ô, gente, aprender a mexer com software é só mexendo mesmo, tá? Então, aí vocês vão receber esse arquivo, vão baixar nesse arquivo Apophis, e aí ele está compactado. Aí você extrai aqui, aí ele vai extrair aqui um monte de arquivos que também estão compactados. Aí vocês vão clicar nele, em todos, né, e vão extrair de novo. Aí sim ele vai extrair os arquivos FITS, que são os arquivos de imagem que nós vamos usar hoje aqui, tá? Então, aqui, ó. Vocês entenderam? Então, vocês vão baixar o arquivo Apophis, que é um arquivo zipado, aí você extrai aqui, ele vai soltar todos esses arquivos aqui, que estão calibrados, que estão compactados, aí você clica em todos eles também, ou é só voltar esse vídeo e vocês vão entender. Clica nele também, e aí você clica com o lado direito do mouse e extrai aqui, ó. Pega essa opção, extrai aqui, e aqui eu tenho os arquivos, tá? Bem, para você configurar o Astrométrica, você vai clicar aqui nessa ferramentazinha aqui, ó, lado aqui esquerdo do mouse, né, lado esquerdo aqui da tela, você clica nessa opção aqui, ó, tá? Onde o mouse está apontando, tá? E você vai abrir o arquivo Q62T30CFG, esse outro arquivo que eu vou enviar, clica nele, dá o OK, pronto. O arquivo de configuração, ele está carregado, tá? Vamos abrir de novo aqui, ó, para a gente explicar exatamente quais são os campos que você vai ter que preencher aqui. Bem, aqui, ó, se você tiver um código do MPC, você vai colocar aqui. No caso do observatório que nós estamos usando, chama-se Q62, tá? Aqui está a longitude dele, aqui está a latitude, aqui está a altura. Longitude você escolhe leste ou oeste. Como é um observatório na Austrália, então lá é latitude leste, 149,0, e sul 31,27, que é a latitude lá desse local. E aqui você vai colocar o seu nome, tá? Mas isso aqui não preocupa não, porque nós não vamos usar o e-mail, o editor de e-mail do Astrométrica, que eu não gosto de usar ele, eu gosto de usar o meu, gravar num arquivinho TXT, bonitinho, aí que fica bom, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí como é que faz. Então, nessa aba aqui, vamos voltar aqui, ó.
você vai clicar nessa ferramenta aqui, que é o primeiro ícone lá superior à esquerda, chama Edit Program Settings, clica nele. Você vai abrir o arquivo. No caso aqui, eu criei um diretório aqui no meu Drive C chamado curso, coloquei esse arquivo lá, cliquei, abri. E está com as informações aqui, tá? Aí na aba CCD, que é essa segunda aba aqui, vocês vão... nesse caso aqui, vocês não precisam fazer nada, tá? Mas se você fizesse uma configuração específica para o seu telescópio, você tinha que digitar aqui. Focal length é a distância focal, né? O ângulo de posição 270,7, que a gente pega lá da imagem que eu fiz, tá? O tamanho do pixel é 9 microns de altura e 9 microns de largura e de altura, né? Aqui você pode colocar, se você tem certeza aí da sua distância focal, pode colocar uma tolerância baixa. Se você não tem certeza exatamente da sua distância focal, você pode colocar aí uma tolerância, por exemplo, de 10%. Geralmente, os programas que a gente utiliza aí para controlar CCD, eles gravam no cabeçalho da imagem o início da exposição. Então, você pode colocar aqui como início, meio e fim, mas vocês coloquem início, que é exatamente o início. As exposições estão em segundos, o resto deixa como está aqui. Depois você vai aqui em Program, e aqui nós vamos usar o catálogo, vai escolher aqui, ó, vamos usar o catálogo Gaia DR2. Então, você vai escolher o catálogo Gaia DR2. Essas opções aqui, vocês deixam todas como default. Essas aí são, dificilmente a gente mexe nesses números aí, que é a rotina de detecção do objeto, né? O plate constants, você deixa em cube fit, ou fourth order fit, né? Mas vocês podem deixar em cubic fit, residuais astrométricos 0,50, fotométricos também 0,50, inclui magnitude, deixa tudo como está. Environment, aqui é importante, você vai configurar o seu ambiente aqui do astrométrica, né? Então, nesse directories aqui, ó, no primeiro campo, tá? Você vai colocar onde você está carregando as suas imagens, tá? De onde você vai carregar as imagens para que ele possa abrir diretamente lá. Então, eu vou colocar as imagens também no diretório curso. Seleciono aqui, curso. MPC Orbiter, ele está gravado, aquele arquivinho que nós baixamos, né? Eu coloquei ele no diretório C/astrométrica, né? No mesmo diretório do astrométrica. E output, vocês também podem colocar C/curso, né? Esse C/curso, como eu falei, vocês podem dar qualquer nome. Eu estou dando o nome aqui de curso, tá? E aí tá ok. Bem, então, nós já configuramos Observe Insights, CCD, Program Files, Catalogs. Aqui não precisa, aqui vocês não precisam mexer em nada, porque vocês já configuraram aqui atrás, ó, o catálogo Gaia. Esses outros catálogos que tem aqui, eles têm a opção de você ter o catálogo no computador ou buscar o catálogo de algum site. O Gaia, ele não tem essa opção, ele só busca automaticamente do site, tá? Então, por isso que a gente não precisa mexer nessa aba Catalogs, né? E a última aba, Internet, eu sugiro vocês deixarem aí MPC Orb Server como Minor Planet Center, e tem outros diretórios, tem outros, como é que fala? Sites espelhos, sites mirrors, né, que você pode pegar as informações
Isso aqui ele usa para pegar a informação do MPC-Orb, né? Aquele arquivo com as órbitas dos cometas. E esse arquivo aqui, Vizier Server, serve para você, na hora que for pegar o catálogo, na hora que for pegar as imagens, ele vai pegar lá do seu, lá desse site Vizier aqui. Se algum não funcionar, você chega aqui, muda e tenta outro site aqui ou de Strasbourg, França, mas geralmente esse aqui, o que vem primeiro, já funciona, e aí você salva as informações. Então, essas informações, elas, nesse caso aqui, ó, você pode batizar um nome de um perfil qualquer, sei lá, por exemplo, lá no caso do Sonir, se eu quisesse batizar isso aí como T1 alguma coisa, telescópio 1, telescópio 300 milímetros, você pode batizar qualquer coisa, desde que esse batismo, esse arquivo, esteja compatível com o seu setup, ou seja, compatível com as informações que você entrou lá, de distância focal e também do tamanho do chip, do pixel que nós entramos ali atrás. Ok, gente? Então, essa aqui é a primeira questão básica da gente configurar esse perfil. Esse perfil, como eu falei, se você tiver 3 telescópios no seu observatório, você vai configurar 3 arquivos diferentes, caso você use, no caso aqui do Astrométrica, né? Então, você vai salvar um para o telescópio 1, outro para o telescópio 2 e o outro para o telescópio 3, com as informações associadas a cada telescópio, de distância focal e da CCD que você usa, que no caso, vou voltar a falar aqui da CCD, ó, nessa aba aqui, ó, CCD, está a distância focal, essa informação é importante, o ângulo de posição que você tem, né, e o tamanho do pixel que você tem também, tá? Se você não souber esse ângulo de posição, eu sugiro que você faça o upload do arquivo que você está analisando lá para o Astrométrica, para o Nova Astrometry, e lá você vai ter as informações. Por exemplo, vamos compactar aqui os arquivos. Eu vou fazer tudo de novo aqui, para vocês verem passo a passo. Tá? Então, essa primeira parte de configuração, isso aqui é uma configuração que já está pronta, né, gente? Agora é o seguinte, quando vocês fizerem uma configuração para o telescópio de vocês, aí o bicho pode pegar um pouco. É isso aí que pega o astrométrico. É você acertar essa tela aqui, principalmente, que é a tela principal, para você acertar. Então, você tem que saber a distância focal correta, você tem que saber o tamanho do pixel correto, você tem que saber esse ângulo de posição aqui o mais próximo possível, porque aí ele vai fazer vamos dizer assim, o plate solve mais facilmente. E às vezes, né, você faz a imagem de um lado do meridiano, aí faz a imagem do outro lado do meridiano, e aí faz um flip na imagem, aí vocês têm que clicar, aí é tentativa e erro, clica aqui clica 2, desclica 1, vai tentando até vocês encontrarem a configuração certa. Então, o mais difícil para vocês configurarem é essa tela aqui, tá? Para quem for mexer com astrométrica, aí eu sugiro gastar um bom tempo para aprender como é que mexe com essa tela aqui. O Taico é muito mais simples que isso aqui. Vocês vão ver que o Taico é muito mais simples e mais automático do que isso aqui. A maior dificuldade com astrométrica é essa tela aqui de configuração, tá? Matei está perguntando aí onde está o arquivo Q62. Como eu falei antes, Matei, nós vamos enviar esse arquivo para vocês essa semana. Nós vamos enviar 2 arquivos. Vamos enviar o arquivo Q62T30CFG e o Apophis,
E aí vocês criem um diretório aí no computador de vocês. No caso aqui, eu criei o diretório curso, né? Deixa eu apagar tudo aqui, vou começar tudo zero, pra vocês verem aqui. Aqui, ó. O Q62T30CFG, ele vai ser enviado essa semana. Eu vou colocar ele disponível no Google Drive, vocês vão baixar o link dele, baixem para o seu computador, assim como esses dois arquivos aqui que eu vou enviar essa semana aqui, ó. Tá? O Apophis e o Q62T30CFG. E aí vocês vão pegar esses dois arquivos que vocês forem baixar dos links que eu vou enviar no grupo, tá? Criem um diretório temporário aí. No caso aqui, eu criei o diretório curso, mas pode ser qualquer nome. Mas vamos usar aqui o curso. Aí copiei esses dois arquivos para lá, tá? Então deixa aí. E aí eu vou descompactar. Depois que eu receber esse Apophis, eu vou clicar nesse Apophis, esse arquivo. Eu vou mandar extrair aqui. Ele vai extrair um monte de arquivo aqui, que são várias imagens que eu fiz do Apophis, tá? E aí você vai clicar, vai selecionar em todos esses arquivos aqui de novo, porque eles ainda estão compactados, tá? Você vai extrair aqui de novo, extrair aqui. E aí sim, você vai obter os arquivos FITs que nós vamos trabalhar agora. O Pazini pergunta aí se essa configuração inicial é necessário para fazer o plate solve. Ela não é essencial, não, ela é fundamental. Se essa configuração inicial estiver errada, você não consegue fazer o plate solve no Astrométrica, porque por isso que o Astrométrica é um pouco mais complicado que o Taico, justamente por causa disso aqui, tá? Então, você tem que fazer essa configuração inicial. Vamos passar para o item 2 aqui. Item 2. Item 2 é presente aqui, ó. O item 4.2, carregando banco de asteroides e cometas. Esse item, gente, vocês já fizeram, né? Vocês já fizeram esse item aí. O que eu chamo a atenção aqui é que, por exemplo, no caso meu aqui, eu fiz, ele baixou dois arquivos, que é o comet.dat, né, e o mpcorbit.dat. São esses dois arquivos aqui, tá? Eles estão baixados no diretório Astrométrica. O importante é que você verifique aqui, ó, clica aqui de novo na edição aqui dos settings, tá? Aí você clica no environment e aqui é o seguinte, ó, mpcorb c/astrométrica. Exatamente nesse diretório c/astrométrica, onde está instalado o Astrométrica e onde está também instalado o arquivo mpcorb e o programa e o arquivo também comment.dat, tá? Então é fundamental que vocês estejam com essa informação aqui correta, ok? Mais uma vez eu vou sair do Astrométrica e vou entrar nele, né? Astrométrica, dessa tela aqui, continue de novo. Se não tiver essa leitura aqui mais lenta, ele está falando assim, ó, lendo mpcorb.database, tá vendo? Ele vai lendo aos poucos. Se ele ler rápido, eu vou até fazer uma experiência aqui para vocês verem exatamente a diferença de um e de outro, tá? Ó, então, ele está lendo porque ele conseguiu achar o arquivo mpcorb.dat. Ok? Ok, aí carregou. Deixa eu ocultar aqui.
Aí é o seguinte, eu vou mudar aqui, ó, vamos abrir de novo, Environment, vou clicar aqui no MPC-Orb, eu vou mudar aqui para um diretório onde não existe o arquivo, ó. Eu coloquei no diretório curso, o MPC-Orb, dou Save, dou OK e fecho o Astrométrica de novo. Quando eu for abrir, como esse MPC-Orb não está lá no diretório curso, ele vai abrir direto, ó. Quer ver, ó? Continue, pronto, ó. File curso mpcorb.dat, not found, dá o OK, e o commit.dat também not found, dá o OK. Ele abriu, só que ele não carregou para a memória dele esses dois arquivos, tá? Então, isso aí, só para vocês verem o efeito dessa... Então, vou voltar lá à informação correta, vou colocar aqui o mpcorb.dat, no meu caso aqui, ela está no diretório Astrométrica, OK, deu save, dou OK, vou fechar o Astrométrica, eu vou abrir de novo, dou continue, e aí pronto, ele conseguiu abrir o arquivo, está carregando aí o arquivo de MPC-Orb, tá bom? Então, esse aí é o nosso item, cadê o item aqui? 4.2, que é esse aqui, ó. Tá? Agora, o item 4.3, fazendo o plate solve, usando o Astrométrica e fazendo o plate solve, que é a parte aqui mais importante de vocês chegarem aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui está o Astrométrica, bonitinho lá. E aí é o seguinte, eu vou abrir essas imagens que eu mandei para vocês, que estão aqui no diretório curso. São, acho que foram quantas imagens que eu mandei? Eu vou mandar. São 13 imagens do asteroide Apophis que eu fiz aí para vocês, tá? Aí é o seguinte, eu vou clicar aqui, aí é o seguinte, se vocês quiserem calibrar as suas imagens aí no Astrométrica, tá? Vocês podem fazer, aqui vocês podem clicar aqui, ó, carregar, vocês clicando aqui nesse segundo ícone aqui, ó, se você deixar o cursor em cima dele, vai aparecer a palavra Load Dark Frame. Se você quiser carregar o seu Dark Frame para cá, você pode carregar, e aqui você carrega o Flat Field para cá. Mas eu sugiro não usar essa calibração do Astrométrica. Você pode usar, mas eu sugiro não utilizar. Utilizar um programa fora, o Maxim, calibra a imagem fora, e depois você já vai usar a imagem já calibrada, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu sugiro vocês não utilizarem esses dois primeiros ícones, de carregar o Dark Frame e nem de carregar o Flat Field. Não usem essa rotina, que é uma rotina mais antiga, eu acho que ela não funciona bem para calibração. Eu prefiro calibrar as imagens em outro software e já carregar as imagens já calibradas aqui. Aí vocês vão clicar nesse quarto ícone aqui, que é Load Images, tá vendo? Que tem umas estrelinhas aqui, ó. Você clica nele, e aí ele abriu já no diretório curso. Por que ele abriu no diretório curso? Porque eu configurei para abrir as imagens aqui no environment, aqui ó, ccd images, eu mandei abrir lá do diretório curso, né? Então, se você tiver um outro diretório onde você quer colocar suas imagens, você coloca lá, você clica aqui, ele já vai abrir diretamente aqui no curso. Mas caso as suas imagens não estejam nesse diretório, aí é só buscar aqui no outro local do Windows sem problema nenhum, tá? Porque só para facilitar. Então, vamos abrir uma imagem aqui, ó. Abrir uma imagem. Essa primeira imagem aqui, né? E aqui é o seguinte, você pode ver a imagem em negativo ou ver ela em positivo.
basta você clicar nesse ícone aqui, onde está o cursor, chamado Invert Image, que ele vai inverter a imagem. Eu prefiro trabalhar com ela em negativo, né? Eu prefiro do que positivo. É uma questão de preferência. Então, você pode trabalhar ou um ou com o outro, tá? Aí vocês vão clicar, para fazer o plate solve na astrométrica, vocês vão clicar nesse ícone aqui, ó, verdezinho aqui, ó, Astrometric Data Reduction, ok? Ou digitar o Ctrl A, que dá a mesma coisa. Ou você clica nesse íconezinho verde aqui, né, Astrometric Data Reduction, ou você digita Ctrl A. Então, vou clicar nele aqui, e aí ele vai apresentar aqui o Right Ascension e Declination, que é a ascensão reta e declinação que estão gravadas no cabeçalho dessa imagem FITS. Eu dou o OK, ele vai extrair aí os objetos, vai buscar lá na internet, ó, vai buscar lá as imagens, aliás, imagens não, vai buscar o catálogo, né? E pronto, ó, ele já fez a redução astrométrica. Quando vem essa telinha aqui, ó, Data Reductions Results, toda preenchida assim e com fit ordem em preto, significa que ele conseguiu fazer o plate solve sem problema nenhum. Aqui eu deu o DRA, deu aquele, nós já vimos na aula passada, né, o residual de ascensão reta, o residual de declinação, ok? Só que eu não sei onde diabos está o apófise aqui, tá certo? Mas então, essa aqui que é o plate solve. Então, deu para entender essa parte plate solve, gente? É muito tranquilo, né? Desde que as configurações estejam certas, eu vou fazer de novo aqui, ó. Clica para abrir a imagem, escolhe a imagem, tá? Clica aqui nesse ícone com esse alvo verde aqui, clica nele, dá o OK, e aí ele começa a fazer o plate solve. Tá? Vou fazer de novo aqui. Pronto. Quando ele faz o plate solve, essas estrelinhas ficam verdinhas aqui e tem que apresentar essa tela aqui embaixo com os resultados do plate solve. E a partir daqui, gente, eu posso fazer a astrometria de qualquer ponto dessa tela aqui, ó, dessa imagem, tá? Basta você clicar, por exemplo, nessa estrela aqui, ó. Vou clicar aqui nessa estrela, tá? Tá lá a estrela, né? Vou colocar aqui teste 01 accept. Pronto, ele marcou lá teste 01 accept. Ele marcou a estrela e aqui fez a astrometria num padrão do Minor Planet Center, que depois nós vamos ver exatamente aqui, ó. Cliquei aqui, ó, teste 01, que é a astrometria daquela estrela. A imagem foi feita neste dia, hora, nesse dia, nesse mês, dia e hora, né? Aqui a ascensão reta, aqui a declinação, aqui a magnitude, e aqui é o código do observatório Q62. Esse aqui está no padrão MPC, tá? O Francisco Pazini pergunta o que é imagem calibrada. Ô Pazini, isso aí nós vimos na primeira aula do curso. Você volta lá e você vê lá a questão da calibração da imagem. Uma imagem calibrada significa uma imagem bruta que é calibrada para com o dark frame e o flat field, tá? Volta lá depois, lá na primeira aula do curso, tem lá, aí você tem um ícone de calibração de imagens. Então, quando eu quero dizer imagem calibrada, essa imagem, se essa imagem aqui não fosse calibrada, eu
eu veria aqui na imagem bruta os ruídos térmicos que não foram tirados pelo dark frame. Então, uma imagem bruta, ela é calibrada quando eu tiro o dark frame dela, né? Eu subtraio o dark frame, né? Eu vou tirar o ruído térmico da imagem e o flat field, que ele tira, vamos dizer assim, ele suaviza, né, o frame todo da imagem para o mesmo plano, ou seja, por isso que chama flat field, campo plano, ou seja, se você tiver variações de intensidade na sua imagem, como uma vinhetagem, alguma coisa assim, o flat field vai corrigir essas distorções, tá? Não tem nada a ver quando você empilha com DSS, não. Nada a ver. Empilhar no DSS é uma coisa. Calibrar é isso que eu estou falando. É você aplicar o dark frame, dark frame e o flat field nas imagens para você calibrar, você tirar as imagens com ruído. Mas dá uma volta lá depois, na primeira aula, que você vai ver isso aí está melhor explicado lá. Ok? Bem, entendido aqui, gente, a parte flat de plate solve aqui? Ok, então vamos para frente aqui no outro item. O outro item é usando... isso eu já mostrei para vocês aqui, né? Nós vamos fazer aqui as medidas astrométricas e fotométricas automáticas e manuais, tá? Então, vamos ver aqui. Aí, no caso aqui, gente, como é um asteroide, nós estamos fazendo a medida astrométrica dele, tá? Você vai clicar aqui e vai clicar... Vou clicar aqui em 5 imagens, tá? Essas imagens, elas foram feitas em sequência, né? Vou abrir 5 imagens, tá? E aí é o seguinte, quando você carrega mais de uma imagem, ao invés de você clicar no ícone verde aqui, você vai clicar no ícone vermelho aqui, ó. Você vai clicar nesse ícone vermelho porque ele vai detectar um objeto que está se movendo. Chama-se Moving Object Detection. Então, clica nesse ícone vermelho, ele vai fazer o plate solve das 5 imagens e vai tentar detectar um objeto se movendo aí. Ok? Vai demorar um pouquinho. Quando ele está assim, Striking Objects, não está respondendo, não precisa clicar não, que ele vai destravar aqui. Né? Vamos esperar um pouco. Pronto, já fez as 5 imagens e detectou o Apophis. Tá vendo aqui? Já detectou o Apophis, ele tá andando aqui. Eu vou diminuir aqui o zoom para vocês terem uma noção melhor de como ele se move aqui, ó. Vou colocar zoom 1. Aqui, ó, tá vendo? Ele se movendo. Esse aqui é o Apophis, tá? E aí, para eu concluir, essa aqui é uma medida chamada medida automática. Ele conseguiu encontrar automaticamente o objeto, tá? E nem sempre vai conseguir identificar, principalmente se o objeto for mais fraco, tá?
A Eneida pergunta se essas 5 imagens foi foto ou... Eneida, eu vou distribuir para vocês 13 imagens do Apophis, tá? Dessas 13 imagens, eu selecionei 5 imagens. Não é filme nenhum. Tem nada de filme aqui. Não tem nada de animação. São 13 imagens que eu tirei em sequência. Eu fiz uma imagem de 60 segundos, depois eu fiz outra imagem de 60 segundos, aí eu fiz 13 imagens de 60 segundos e eu baixei aqui, tá? Aí eu abri, dessas 13 imagens, eu abri 5 imagens, tá? Só para demonstrar isso aqui. Eu posso abrir as 13 imagens também, sem problema nenhum. Mas eu abri só 5 imagens para ele conseguir detectar esse objeto se movendo, ok? E aí, para completar essa medida aqui automática, eu tenho que indicar qual que é esse objeto aqui. E para indicar qual que é esse objeto aqui, se eu clicar aqui nesses três, nesse botãozinho aqui com três, parece uma reticências aqui, ó, tá vendo? Eu clico aqui, ele vai lá no MPC Orb, vai ver qual que é o objeto que está dentro dessa imagem para esse momento aqui. E aí ele encontrou o Apophis, que é esse aqui, ó, tá? Eu dou OK, e aí ele preenche o 99942, que é o código do Apophis. Dou Accept aqui, pronto, ele fez, fizemos aqui a primeira medida astrométrica de 5 imagens. Aqui, ó. As 5 imagens estão aqui, ó, feitas astrometricamente. Aqui é o código do Apophis, aqui é a data e a hora, aqui é a ascensão reta e declinação dele, aqui é a magnitude, e aqui o código de... Como é que fala? O código de observatório. Então, vocês podem ver aqui que são 5 medidas, uma medida para cada imagem. Agora, eu vou abrir as 3 imagens. Então. Eu vou resetar esses arquivos. Pronto. Na hora que eu reseto esses arquivos, aquele arquivo com as observações do Apophis, eles apagam. Vou fechar de novo. Para eu fechar todas as imagens, eu posso clicar aqui, ó, nesse X aqui e deleta tudo. Tá bom? Aí eu vou abrir as 13 imagens que eu vou mandar para vocês, tá? Eu abri só 5. Agora eu vou abrir 13 imagens aqui, ó. Vou abrir as 13 imagens. Então, ele vai carregar as 13 imagens aqui. Bom, tá, abriu as 13 imagens, né? Aqui acho que como é que fala? Quando ele abre muita imagem, ele não detecta, ele não aparece mais aqui esse ícone vermelho. Então, eu clico aqui, dou OK. E agora eu vou fazer uma medida manual, tá? Vocês viram que eu fiz uma medida automática, eu abri apenas poucas imagens, acho que tem um limite, eu não estou lembrado qual que é o limite, que ele faz essa medida automática, né? Agora, se eu abrir muitas imagens, ele não vai permitir fazer essa medida automática. Então, vamos fazer aqui manualmente essa medida do Apophis. Vamos esperar que vai demorar um pouco, são 13 imagens aqui, né? Aqui demora um pouco, como falei com vocês, que eu estou carregando 13 imagens. Quanto mais imagem você coloca, mais tempo ele vai demorar para analisar essas imagens, tá?
E por que às vezes eu faço muitas imagens em seguida, assim? É para justamente nós vamos ver uma outra técnica aqui chamada track and stack, tá? Isso aqui quando ele não consegue fazer o plate solve, gente, tá? Ele dá essa mensagem aqui, ó. Então, vou colocar aqui manual. E aí eu vou ter que acertar isso aqui manualmente. Aí que mora o perigo. Isso aqui é bem complicado fazer. Vou colocar aqui mais ou menos. Eu acho que não vai dar certo, não. Não deu certo, não. Agora deu. Eu tenho que fazer uma a uma aqui. Por isso que o Astrométrica ele é meio ruim nesse ponto. Que ele não aceita, às vezes, você colocar várias imagens assim, ó. Tô fazendo uma por uma, automático aqui, ó. Zero, 03, 12. Ok. Bem, não deu certo aqui com as três imagens, né? Então, vou fechar aqui. O melhor é trabalhar com menos imagens. Mas vamos carregar aqui, ó, de novo. Vamos carregar com menos imagens, né? Sei lá, vou carregar as mesmas 5 imagens, que é o número que eu consigo trabalhar aqui. E eu vou clicar aqui, deixa eu ver se ele vai fazer aqui o plate solve. Essas 5 imagens aqui pela rotina. Gente, de 31 pessoas fazendo o curso, só 18 estão fazendo agora, né? Bem, aqui é o seguinte, você pode também dar um zoom clicando aqui na imagem, tá? E você vai ver aqui a imagem maior. O limite também, ela aumenta até um certo valor e depois ela não volta. Então, o zoom in, o zoom out, você vem com essa lupa de mais ou essa lupa de menos, né? Aí é o seguinte, vamos achar o apófise manualmente aqui nessa imagem. E para fazer isso, eu vou fazer o chamado blink da imagem. Eu vou clicar aqui, ó, nesse Blink Current Images, tá vendo aqui, ó? Blink Current Image, ele vai fazer o blink, ou seja, ele vai alinhar as 5 imagens e vai fazer uma tela com uma animação para eu ver aqui, ó. Então, vai clicando aqui no Blink Images, ele já está blinkando as imagens. O que é blinkar? É pegar a imagem e colocá-la na sequência, é como se fosse fazer uma animação. Só que aqui é difícil a gente ver onde o apófise está, né? Aí você vai clicar aqui no zoom, justamente para detectar o apófise, e aqui você vê ele se movendo aqui, ó, tá vendo? Você vai vendo ele se movendo aqui, ó. E aí é o seguinte, você vai fazer medida imagem a imagem. Como são 5 imagens, tá? Você vai clicar aqui nesse botão aqui, ó, ou para frente ou para trás, ó, uma imagem, 2, 3, 4. Aqui em cima, ó, imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5.
Essa imagem 1 está até interessante porque ela... vamos clicar. Ó, imagem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o apófise está aqui. Ó. Vamos dar mais um zoom ainda para facilitar para vocês aqui. Ó. Imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5. Imagem 1. Clica aqui. Vamos dar um zoom aqui de 4 vezes. E aqui está o apófise. Clica aqui para você marcá-lo aí como apófise. Dá o OK. Accept. E aí ele vai marcar essa primeira imagem. Vamos para a segunda imagem. Aqui é o seguinte, você pode ter o images aqui, ó, select markings. E aí você vai clicar aqui nesse manual objects, para ele marcar na tela qual objeto que você está trabalhando, porque aqui você já sabe que você já fez essa medida. Aí ele marca aqui. Então você vem aqui no, deixa eu ver, no Images, Select Marking, e aí no Blink, nessa tela Blink, você pode ter os Moving Objects ou os Manual Objects. No caso aqui, a gente está fazendo manualmente, né? Mas isso aqui é o seguinte, gente, eu estou querendo mostrar o Astrométrica, apesar de eu não recomendar usá-lo no futuro, né, porque, primeiro, que é um software hiperpopular, né, e segundo é o seguinte, quando a gente usa uma calculadora, a gente sabe por trás, você tem a teoria do que você está fazendo por trás. Você aprendeu a fazer a coisa manualmente primeiro, para depois usar uma calculadora. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma adição ou uma subtração numa calculadora, você já fez esse conceito atrás manualmente, né? Você não aprendeu lá na escola a usar a calculadora para depois aprender a somar e diminuir. Você aprendeu a somar e diminuir e depois de um tempo para facilitar, você usou a calculadora, né? Então, o mesmo processo eu estou querendo fazer aqui com a astrométrica, que o astrométrica, vamos dizer assim, tem aquele negócio, aquela brincadeira dentro, né, do Nutella e do raiz, né? O astrométrica é astrometria raiz, vamos dizer assim. E o Tycho é astrometria Nutella, ou seja, mais fácil de fazer, vocês vão ver exatamente a diferença, vocês nunca mais vão querer usar a astrométrica depois que a gente for usar o Tycho. Mas eu tenho que ensinar as duas coisas para a gente ter uma sequência de raciocínio, uma sequência para vocês verem a dificuldade, né? E para usar um software um pouco mais avançado como o Tycho, ok? Por isso que eu coloquei, porque eu também poderia nem colocar aqui na grade do curso o Astrométrica, eu podia já emendar e colocar o Tycho direto, porque é o programa que eu acho que vocês devem usar para astrometria, para fazer as identificações e tudo, para usar, quem gosta de asteroide, usar isso aí, mas eu gosto de usar a Astrométrica porque ainda ele é muito utilizado no meio astronômico, apesar de toda essa, vamos dizer assim, como o Matei diz aqui, pouco amigável. Eu, Matei, você é dos meus, eu também gosto de coisa Nutella, não gosto de ficar perdendo tempo, não. Eu gosto do negócio mais mastigado possível, porque a gente não tem tempo para ficar com coisas muito raiz, né? Mas então aqui nós estamos vendo aqui a parte manual. Nós fizemos aqui a medida da primeira imagem, vou fazer aqui a medida da segunda imagem. Na hora que eu clico aqui, gente, no asteroide, que é este aqui, ó, ele automaticamente, ele já acha o centroide dele, tá? Mas às vezes, em alguma situação, você tem que, vamos dizer assim, com quase essa situação aqui, porque tem uma estrelinha aqui, aí você tem que escolher aqui, o programa ele escolhe automaticamente o centroide. Mas se você achar que o centroide não está legal, você vem cá e clica no centroide,
aumenta aqui para 8 vezes, por exemplo, aí você, manualmente, você vai escolher o centroide, principalmente quando tem uma estrela muito colada no asteroide, pode ser que o programa não indique corretamente. Aqui no caso ele indicou, tá? Pela experiência minha aqui, ele indicou. Porque aqui está a estrela que está bem próxima ao asteroide, e às vezes os dois perfis podem se mesclar aqui e fica difícil para o programa encontrar o centroide. Mas aqui no caso não foi o caso aqui. É só dando aqui uma dica para vocês clicarem nesse botão aqui chamado centroide e manualmente vocês acharem o centroide. Mas geralmente, quer dizer, 99,9% não precisa fazer isso. Quando você clica na estrela, aliás, quando você clica no objeto aqui, ó, ele automaticamente já calculou o centroide. Você clica aqui de novo, vai lá achar o Apophis, dá OK, dá Accept. Pronto, ele marcou na segunda imagem. Vamos para a terceira imagem. Você vai clicar aqui, clica aqui de novo. Vocês podem ver que o Apophis já está mais longe daquela estrelinha ali. Clica aqui de novo. E aí dá o OK aqui e do Accept. Vamos para a quarta imagem. Clica de novo. Clica aqui. Dá o OK. Clica em Accept. E clico aqui de novo para passar para a quinta imagem. Clica aqui. Clica aqui. Você pode digitar o 99942 aqui. Se você souber o código do asteroide, você pode digitar direto e não precisa passar por essa rotina aqui. Dá o Accept aqui. Pronto. Eu já fiz as 5 imagens aqui, ó. Vocês podem ver que todas já estão marcadas aqui com 9942, né? E aí já estão feitas as 5 medidas. Se eu clicar aqui, ó, eu vejo as 5 medidas. Você lembra que naquela primeira vez que eu abri, ele fez automático, né? Então, aqui é uma comparação do automático, que ele só faz, o astrométrica só faz aqui essa identificação para asteroides mais brilhantes, que tem um sinal ruído bom na imagem. Se tiver um sinal ruído ruim, dificilmente ele vai identificar o asteroide. E, na verdade, quando você faz essa rotina aqui, se tiver aqui 500 asteroides, ele vai passar pelos 500 asteroides. Aí é mais complicado, né? Ok? Então, aqui está pronta. Isso aqui, então, é a informação que eu envio para o Minor Planet Center com a astrometria do Apophis para esse dia aqui, a partir de 5 imagens. Tá certo? Se eu quiser depois fazer para aquelas outras imagens que eu não fiz ainda, é só abrir o arquivo e fazer aí perfeitamente. Bem, então aqui, ó, fazendo as medidas astrométricas e fotométricas automáticas e manuais. Nós fizemos aqui tanto a astrometria e a fotometria, elas saíram, vamos dizer, no primeiro caso, automaticamente, e no segundo caso, manualmente, que nós fizemos aqui. Então, vamos fazer aqui 4.5, fazendo medidas de asteroides, cometas e transientes. Cometas e transientes, gente, eu vou fazer com o Tycho, tá? Direto. Não vou fazer com a astrométrica, não, porque, vamos dizer assim, vai demorar um tempo aqui. Eu quero focar aqui, basicamente, no básico aqui do astrométrica, tá? Então, aqui nós já também fizemos essa rotina, acabamos de fazer aqui, né? Essa rotina. Fizemos a medida do asteroide. E agora é o seguinte, o astrométrica, ele também permite que você identifique o asteroide e asteroides e cometas no campo, porque ele carregou aquele MPC Orb e aquele Comet.dat, né? Aqueles dois arquivos, ele permite calcular isso aí. Aliás, ele permite mostrar isso aí.
tá certo? Para você identificar, eu vou apagar esse marking aqui. Não apaga. Bem, aí é o seguinte, para você identificar os objetos móveis que estão aqui na sua imagem, você vai clicar aqui, Non-Object Overlay, tá? Clica aqui e ele vai buscar no catálogo, lá MPCOB, todos os objetos que estão nessa imagem, nesse momento, para esse observatório. Então, ele está fazendo um cálculo aqui maluco, né? Buscando lá mais de 1 milhão de asteroides para ver se tem algum que está aqui nessas imagens aqui. Aí você vai demorar muito tempo para fazer isso aí, como é um arquivo bem grande, né? Enquanto isso, eu vou responder aqui o Luiz Araújo. O Astrométrica faz alguma análise da qualidade de fotometria? Tipo assim, as minhas fotos foram ruins, ele dá algum aviso? Não, você tem que ter alguma indicação, né? O Astrométrica, como eu falei, esses objetos, eles não são, esses softwares, né? Eles não são bons, o Astrométrica principalmente, ele não é bom para fazer fotometria de precisão, como eu sei que você quer, que você gosta da ave, você gosta de estrelas variáveis, né? Você quer fazer medidas fotométricas na sua, mas uma indicação vamos dizer assim, da incerteza da sua medida astrométrica, fotométrica, ela está aqui também. Se você for ver, voltar na aula anterior, onde eu falei lá de resíduos fotométricos, resíduos astrométricos, eu falei desse conceito aqui, ó, DMAG aqui, tá vendo? Então, para cada imagem, ele vai calcular um residual, como é que fala? Astrométrico, que é esse DRA, e o DDE aqui, ó, esse aqui é residual de ascensão reta, residual de declinação, e aqui o DMAG, que aqui é o residual de magnitude ou de fotometria, tá? Então, a sua imagem, qualquer estrela que você fizer fotometria aqui, vamos clicar no próprio Apophis. Aqui. Deixa eu clicar no Apophis aqui, peraí, tá aqui. Não, ele tá aqui, né? Tá aqui. Tá aqui, tá? Esse 15.4 aqui, ó, é a medida fotométrica do Apophis nessa imagem aqui, tá? Mas como você pode ver, a fotometria, ela já está com uma precisão no 10º de magnitude, né? E esse DMAG aqui significa a incerteza de magnitude em qualquer ponto da imagem aqui. Então, na verdade, quando eu estou falando 15.4, é 15.4 para esse primeiro frame aqui, ou para essa primeira imagem, mais ou menos 0.19. Aqui está a incerteza da minha medida fotométrica. Que para asteroide é plenamente aceitável essa imprecisão. Agora, para estrela variável, se você fizer um estudo de estrela variável, não é uma precisão aceitável, né? Você está tendo uma precisão aqui no 10º de magnitude. Para você fazer estudos melhores aí de fotometria de variáveis, você vai precisar do 100º de magnitude, aí você tem uma precisão boa. Então, como você pode ver aqui, para cada imagem, ele dá o nível de imprecisão fotométrico
Então, qualquer ponto que você clicar aqui, em qualquer estudo que você fizer a magnitude, é aquela magnitude que está dando mais ou menos esse residual aqui, ó. No caso aqui, 0,19, tá? Então, ele não vai te dar um aviso, não. Você tem que dar uma leitura aí, minha imagem está ruim de fotometria. Ele não vai fazer isso, não. Você tem que fazer análise, né, inteligente aqui, disso aqui. Para mim, como eu falei, para fazer medidas fotométricas de asteroide, esta precisão está razoável. Não está excelente, mas está razoável e dá para aceitar. Agora, no caso de estrela variável, não dá para aceitar uma precisão dessa aqui, tá? E você vai ver também que o Tycho, ele é muito melhor para fotometria, né? Depois eu vou em você que gosta de estrelas variáveis ou quem se interessar por usar o Tycho ou qualquer outro software, principalmente o Tycho, para fazer fotometria de precisão, eu vou indicar um vídeo lá do canal do autor do Tycho, que ele ensina a fazer fotometria de variáveis, ou fotometria de estrelas, ou qualquer variáveis, né? Com uma precisão muito boa, tá? Mas, como eu falei aqui, não é o objetivo desse curso fazer fotometria. Bem, então vamos lá. Bem, então, para identificar asteroides e cometas no campo. É o seguinte, essa imagem, ela foi tirada... Quando é que ela foi tirada? Ela foi tirada no mês 2, mês de fevereiro. Nós estamos no mês de novembro. Quando eu carreguei aqui... quando eu carreguei aqui os elementos orbitais, gente, eu já carreguei os elementos orbitais já de novembro, né? É a última versão que está lá no Minor Planet Center, tá? E aqui, ó, vocês podem ver, ele calculou esse 994215.7 aqui, ó, é a posição que ele calculou hoje, onde estaria o Apófise. E o Apófise está aqui em cima, tá? Então, se eu fosse tirar uma imagem hoje do Apófise, né, e ele estivesse na magnitude, essa indicação aqui bateria com essa indicação aqui, porque o astrométrica ele não usa um negócio chamado perturbação, cálculo de perturbação gravitacional dos asteroides, né? E principalmente os NEOs, eles sofrem mais perturbações gravitacionais dos planetas, né? E se você estiver com o último elemento orbital, mas tiver uma imagem mais antiga, como essa aqui, ó, eu estou analisando a imagem de fevereiro, vai dar essa diferença entre a posição calculada sem essa perturbação com a posição real do asteroide aqui na imagem. Porque eu estou usando uma imagem antiga. Aqui tem duas soluções. Existe um programa lá, eu não vou ensinar a mexer com isso aqui, porque... como eu falei com vocês, eu vou ensinar mexendo no Tycho, inclusive o Tycho, para isso aqui, ele faz até automaticamente essa diferença aqui. Pra vocês verem como é que ele é um programa muito superior. Mas eu estou aqui explicando por que tem essa diferença da posição que o astrométrico indica e a posição real na imagem, tá? É por causa dessas perturbações gravitacionais, porque eu estou baixando um set de elementos orbitais atuais com elementos orbitais mais antigos, que é, no caso aqui, eu teria que voltar lá em fevereiro, se eu tivesse o arquivo de fevereiro, carregar aqui, aí sim, um ia bater com o outro. Mas existe um programa um tal de Bill Gray, que converte esse mpcorb.dat da época atual para a época que você quiser, no caso aqui, fevereiro. Ali converteria, você carregaria aqueles mpcorb de fevereiro, e aí você poderia usar ele nessa imagem aqui para ter essa precisão aqui somente vamos dizer assim, da identificação do asteroide.
mas eu não faria isso. Então, só estou falando por que existe essa diferença aqui. No Taiko, isso aí, como diz o outro, vai na urina, né? Vai automaticamente. Você não precisa fazer isso aqui. Ok? Então, esse aqui, identificando asteroides e cometas no campo, ele identifica, o Astrométrica, ele identifica os asteroides e cometas no campo, desde que a sua imagem, por exemplo, se eu estiver fazendo uma imagem hoje, ele vai identificar perfeitamente, sem essa diferença grande aqui. Tá? Sem perfeitamente. Basta você clicar nesse ícone aqui, chamado Known Object Overlay, e aí ele vai identificar todos os objetos que estão na sua imagem e vai marcar igual marcou aqui. Vamos para o outro item. Enviando dados para o MPC. Esse item aqui, gente, 4.7, eu vou falar nele mais quando eu fizer na aula do Taiko, porque aí eu vou... nós vamos fazer exatamente como eu envio, porque o que explicar hoje eu vou explicar no Taiko, então eu prefiro explicar lá no Taiko, mas eu coloquei esse item aqui só para lembrar. Então, eu vou enviar esses dados para o MPC através de um e-mail, né? Aqui, se eu quisesse configurar este e-mail, o e-mail é mais ou menos isso aqui, ó, tá? É um cabeçalho com código do observador, aliás, o código do observatório, o código do observador. O observador é quem fez a imagem. Pode ser uma pessoa que fez a imagem e pode ser outra pessoa que mediu. Por isso que aqui é o MEA, de measure, tá? Então, aqui você tem um observador, aqui você tem um medidor, no caso, os dois são iguais. Aqui é o telescópio que você está usando. A secar, isso aqui vamos dizer assim, uma série de caracteres que você utiliza, que você vai receber como é que fala, um reply lá do MPC, indicando que ele recebeu exatamente esse arquivo. Então, ele vai receber... Esse ACK é de acknowledgement, ou seja, reconhecimento, né? E o NET é o catálogo que eu utilizei para fazer essa medida astrométrica, no caso aqui foi o Gaia DR2. Tá certo, gente? Então, o astrométrica é isto aí. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Vamos fazer aqui a última parte aqui da aula de hoje, que é melhorando a qualidade das medidas com o Track and Stack. Bem, isso aqui é o seguinte. Aqui vocês viram que eu fiz medidas, né, do Apophis. Vou clicar aqui, ó, e aqui vocês vão ver que está um SNR, né, ou seja, Signal Noise Ratio, igual a 22.0, tá? Eu não sei se vocês lembram no início, na primeira aula que eu falei aqui, eu falei de sinal ruído, né? Se vocês não lembram, vocês depois chegam lá, dá uma revisão no conceito de sinal ruído, e não sei se vocês lembram também, o ideal é enviar qualquer medida que esteja com sinal ruído acima de 3. No caso, essa aqui, ó, tá 22, ou seja, tá um excelente sinal ruído. Excelente não, tá um bom sinal ruído, né? Excelente sinal ruído é 50, 100, alguma coisa assim. Então, é o seguinte, esse Track and Stack, o que ele faz? Ele vai pegar todas as imagens minhas, vou pegar 5 imagens de novo aqui, e para usar esse Track and Stack, você vai clicar nesse ícone aqui, ó, Stack Images, tá? Você vai adicionar aqui, ele vai empilhar as imagens na direção e no movimento do asteroide, de tal maneira que eu consigo aumentar o sinal do asteroide. Então, se tiver um asteroide meio fraquinho, numa imagem,
você pode somar 3 imagens dele, mas só que as imagens vão estar somadas de tal maneira que o asteroide fique fixo na tela e as estrelas tenham traços, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, vou fazer com 5 imagens de novo, eu vou abrir 5 imagens aqui, tá? Dá o OK. Aqui eu vou digitar o código do asteroide, no caso aqui 99942, que é o código do Apophis. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no mpcorb.dat, né, que é aquele arquivo lá das órbitas os elementos orbitais dos asteroides, vai calcular a velocidade e calcular qual a direção que ele está se movendo nessa imagem. Porque ele vai fazer de tal forma que o asteroide fique estático e as estrelas se movam de tal maneira que eu consiga aumentar o meu sinal do asteroide. Vamos fazer aqui para vocês entenderem. Aqui eu posso fazer, geralmente eu posso fazer, eu já fiz com várias imagens no astrométrico, não deu problema não. Mas isso aí também não é que é automático no Taico não, mas é quase automático. Não tem esse processo todo não. Aí vocês vão entender por que eu falo tanto do Taico. Pronto. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo que as estrelas elas estão tracejadas e o asteroide está um pontinho aqui, ó, um ponto, tá vendo? Vocês lembram lá que uma imagem ele teve um sinal ruído de 22. Na hora que eu somei 5 imagens, o sinal ruído foi para 48, quase 50, tá? Então, essa rotina aqui, ela faz isso, ela desloca as imagens na direção e na velocidade que o asteroide se movimenta no espaço. De tal maneira que ele fique um ponto, ele fique como se ele estivesse fixo, né? Ou seja, como se o telescópio estivesse acompanhando o movimento dele e as estrelas estão, vamos dizer assim, tracejadas, tá? E aí você pode fazer a medida aqui, ó, é uma medida muito mais precisa do que uma medida apenas com uma imagem, por causa desta coisa aqui chamada sinal ruído. Quanto maior o sinal ruído, melhor a precisão, tanto astrométrica quanto fotométrica, dessas imagens de asteroide, principalmente. Tá? Vamos tentar aqui, para a gente encerrar aqui por hoje, vamos tentar ver se ele faz aqui com todas as imagens que eu tenho aqui. Ó. Vamos abrir aqui. E repetir o processo. Né? Desculpe de novo aqui, ó, vou clicar aqui no Track and Stack, adiciono as imagens, seleciono as imagens, abro as imagens, dou OK, ele vai carregar aqui as 13 imagens. Aqui é importante, gente, esse número limite de imagens aqui que ele consegue carregar vai depender da sua memória. A memória, da sua memória não, da memória do seu computador, né? Digita lá o código 9942, Apophis, dá OK. Vamos ver se o bicho vai fazer.
Então, esse processo aqui, que ele é um pouco assim, mais manual no Astrométrica, aí vocês vão ver lá no Taiko. E, inclusive, é o seguinte, eu estou querendo adicionar aqui ao curso mais uma aula. Semana que vem, como eu falei, eu vou falar sobre o, o Taiko, né? Essa semana sobre astrométrica e semana que vem sobre o Taiko. E aí eu estou querendo colocar uma quinta aula aqui para realmente tirar a dúvida de vocês, a gente refazer algum conceito que não ficou ainda bem. Para quem quiser, né? Para quem não quiser, depois pode ver também, mas a minha intenção é colocar uma quinta aula aqui no curso que não estava prevista, mas eu acho interessante para a gente dirimir aqui todas as questões, e isso aí não impede que vocês, principalmente durante a semana, façam as perguntas, né? E dentro do possível, do meu tempo, eu vou responder assim que for possível. Ou então eu respondo aqui na nossa live, aqui no nosso curso. Então, a ideia é colocar esse quinto curso aí. Bem, então estamos acabando aqui. Ó, então agora eu estou fazendo um stack, né? Eu estou empilhando 13 imagens. No exemplo anterior, eu empilhei 5 imagens. Agora eu estou empilhando as 13 imagens. Aqui ele mostra em cima, ó. Estou empilhando a primeira e mais 12 imagens, ou seja, 13 imagens. Vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver que agora o asteroide está mais bem visível que ainda, ó. Ao danado aqui, ó. Vamos clicar aqui nele, né? E vocês podem ver que o sinal ruído dele pulou de 48 para 68, ó. Aumentou mais ainda, ou seja, se eu tiver essa medida aqui, é uma medida com a melhor precisão possível, porque o sinal ruído é muito bom, 68 aí, tá certo? E agora eu vou mostrar mais um exemplo aqui usando o blinking, para vocês verem aqui, ó. Nós vamos mais uma possibilidade de usar o track stack aqui. Nós vamos stackear 3 imagens, a cada 3 imagens, vou stackear 3 imagens, e aqui, só que é um processo mais lento, né? Mas vocês verem que também que é possível isso aqui. 99942, 99942, ok. Então, eu estou stackeando a imagem 1, 2 e 3. Agora, no próximo aqui, eu vou stackear a imagem 4, 5 e 6. E depois eu vou stackear a imagem 7, 8 e 9 e vou fazer um blink dela para vocês verem também como é que pode fazer essa medida. Bem, o Luiz Otávio Montalvani pergunta como faz para acompanhar o asteroide, não as estrelas. Você pergunta na sua montagem ou aqui no software? Só para eu entender, Luiz. Aqui no software, pelos elementos orbitais, ele calculou a direção e a velocidade que o asteroide estava nesse momento para esse observatório, tá? Então, o cálculo é feito para o momento assim, o momento que foi tirada a imagem, né? Então, aqui é o seguinte, aqui eu fiz um stack de 3 da imagem 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer um stack da imagem 4, 5, 6, ó, imagem 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um stack da imagem 4, 5 e 6. Basta você clicar com o mouse e apertar o Shift, que ele vai marcando aqui as imagens, ó. Digito aqui um 99942, clico aqui, dá o OK.
Bem, o Carlos Braga pergunta, o MPC utiliza todos os dados astrométricos enviados para recalcular a órbita do objeto? Há possibilidade de algum desses dados ser descartados? Sim. Se a medida astrométrica, ela, por algum motivo, por exemplo, motivos de erro para astrometria é você ter o telescópio balançado, você ter o horário do computador, o horário do computador tem que estar com uma precisão menor do que um segundo, né? Quando eu fizer o curso sobre asteroides, eu vou falar sobre todos isso aí, mas já que você está me perguntando, é que eu estou respondendo. Então, nem todas as observações que o MPC recebe, ele utiliza para calcular as órbitas do asteroide, porque as órbitas do asteroide elas são calculadas vamos dizer assim, por uma técnica matemática também chamada mínimos quadrados, né? E aí o residual, se a sua observação tiver um residual muito mais, um residual que eu falo é um erro muito maior do que a média de todas as observações, ela é descartada, tá? Geralmente ela é descartada acima de um segundo de arco. Por isso que a gente faz medidas abaixo de um segundo de arco, para a nossa medida ser mais precisa. Então, respondendo a sua pergunta, como é que fala? Então, respondendo a sua pergunta, sim, né? São descartadas. E vamos fazer o último set aqui de imagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 está aqui. 9 está aqui. Vamos abrir, dar o OK. 99942. OK. Bem, então respondendo o Montalvano aqui, se for pelo software, o software calcula esse deslocamento e empilha as imagens na direção que o asteroide está deslocando. Se você quiser seguir o asteroide na sua montagem, a sua montagem tem que ter essa capacidade de carregar os elementos, pelos elementos orbitais do asteroide, fazer o movimento na direção correta dos asteroides. Isso que a nossa montagem, inclusive, faz isso lá. Mas nem toda montagem tem essa característica. Então, ó, aqui, gente, eu já estou com 3 lotes aqui, ó, de imagens, com cada uma com 3 imagens. E agora eu vou fazer o blink. Vamos aumentar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? O asteroide se deslocando aqui, ele está muito mais, com mais sinal ruído do que aquela só com uma imagem, né? Então, as estrelas estão, assim, com trilhas, né? Porque o software deslocou as imagens na direção e na velocidade do asteroide, de tal maneira que o asteroide parecesse estático. Pois é, qual que é a sua montagem? Tem que saber qual a montagem e saber se ela faz. Geralmente, poucas montagens é que tem condição de fazer tem que verificar no manual da sua montagem se ele consegue se mover de forma custom, né? Ou seja, de forma que algum software envia a informação para ele de quanto que ele tem que deslocar em ascensão reta, quanto que ele tem que deslocar em declinação. Nossa montagem é Paramount, então a Paramount ela tem essa característica de você enviar os dados para ela, você tem que ter um software que envia as informações, né? E a montagem vai reconhecer. Tem que saber se essa montagem aceita outras velocidades customizadas, tá? Aí você tem que procurar no manual. Eu não sei de cor todas as montagens que vamos usar. E aí, gente, aqui você pode, então, fazer a medida, né, com maior precisão aqui, ó. Sinal ruído 39, que é muito maior do que só aquela informação. Ok, pessoal? Então, aqui por hoje a gente vai encerrar.
eu não queria prolongar isso muito, porque são muitos conceitos que são visíveis aqui numa imagem só, né? Numa aula só. Eu não sei se a Skywatcher faz, sinceramente eu não sei. Tem que ver o manual dela, se a manual, como é que fala? Se a montagem fala, né? Eu sei que a minha faz. Aí as outras vocês têm que perceber aí se perceber que eu falo é identificar se fazem ou não. Ok, pessoal, então depois eu vou colocar o índice dessa aula aqui. Vou enviar o link para você baixar o arquivo do Apophis e baixar esse arquivo de configuração para vocês também praticarem isso aqui que eu mostrei aqui hoje. Na próxima aula nós vamos ver o Taiko e na quinta aula a gente faz uma revisão geral aí do curso, que eu queria mais era colocar vocês aí capacitados a fazer astrometria de qualquer imagem. Mas a próxima aula vocês vão ver o Taiko e vocês vão ver como muito mais fácil que isso aqui que eu mostrei aqui hoje. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até. Boa noite.